Bom, pessoal, uma das conversas mais especiais aqui que nós estamos tendo no canal, porque estamos agora com uma das maiores referências do pensamento em Michel Foucault, a professora Salma Thanos Muchail, que é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A professora, além de vários artigos e capítulos de livros sobre o pensamento do Foucault, publicou os livros Foucault Simplesmente, de 2004, e Foucault, Mestre do Cuidado, em 2011, ambos pela edição Loyola. A professora destaca-se também pelos trabalhos de tradução do livro As Palavras e as Coisas, do curso Hermenêutica do Sujeito, da tese complementar Gênese e Estrutura da Antropologia de Kant, traduzida em parceria com o professor Márcio Alves da Fonseca, e a tradução também do livro O Corpo Utópico e as Heterotopias. Bom, é um imenso prazer e nos sentimos muito honrados pela presença da professora, que além de ser uma referência fundamental dos nossos estudos, foi professora dos nossos professores, sendo que alguns desses professores a gente já entrevistou aqui no canal, como os professores André Yazbek e César Candiotto e a professora Yolanda Munhoz. Bom, só tenho a agradecer e dizer que estou muito feliz com a presença da professora Salma. Bom, eu também gostaria de agradecer imensamente a professora Salma pela disponibilidade em conversar conosco. Nós estamos realmente felizes e emocionados em lhe receber hoje aqui no Conversas sobre Foucault, projeto que foi idealizado pelo professor Dr. Tiago Ribas, a quem eu agradeço também por ter me convidado para se juntar a estas conversações. O professor Tiago é da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a gente está tendo apoio também da UFRJ para elaborar esse projeto, que é transmitido pelo canal do YouTube Foucault e os Modos de Vida Outros. Bom, hoje, para a nossa conversa com a professora Salma, nós elaboramos perguntas que oscilam entre questões acerca do pensamento de Foucault e questões sobre a sua relação professora como pesquisadora e intelectual com a filosofia Foucaultiana. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação aqui no Conversas, que você realmente deixa tudo muito mais legal e especial de estar trabalhando, né? Trabalhar com você é realmente um prazer. Professora, eu queria iniciar, então, falando sobre a sua trajetória acadêmica. As suas graduações em filosofia na PUC de Campinas e na Université Catholique de Louvain ocorreram no momento em que o próprio Foucault estava publicando seus primeiros grandes textos. Seu mestrado na Université Catholique de Louvain termina no ano de publicação das Palavras e as Coisas. Sua dissertação e depois sua tese, defendida já na PUC de São Paulo, abordam o pensamento do Maurice Nedondelli, explorando principalmente as noções de intersubjetividade e reciprocidade. Posteriormente, já entre 98 e 99, a professora realizou um estágio de pós-doutorado na École Normale Supérieure de Paris. Inicialmente, então, queria te perguntar como foi ser uma brasileira estudando filosofia na Bélgica na década de 60 e como que o pensamento de Foucault surgiu na sua trajetória intelectual e se relaciona com suas pesquisas do mestrado, do doutorado e a pesquisa que a senhora fez no estágio de pós-doc em Paris. Bom, Tiago, antes de eu responder, eu conversar com vocês essa primeira questão, eu quero também, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar com vocês, esses jovens estudiosos de Foucault, que passaram certamente por meus alunos e meus orientandos e que hoje em dia estão levando à frente a divulgação desse pensamento e, sobretudo, a implantação de um tipo de conduta ética e política que é aquela proposta por Foucault. Então, estar aqui colaborando com vocês é também um prazer, uma alegria, né?
Bem, vamos à sua primeira questão sobre a minha trajetória desde a Universidade Católica de Campinas, depois Louvain, depois, enfim, vamos lá, São Paulo, Paris, né? O que foi para mim estar na Bélgica na década de 60? Primeiro de tudo, foi drástico. Foi um período drástico. Vocês imaginem, eu fui em 63 e voltei em 66. Entre uma data e outra, o Brasil se transformou, né? Totalmente. Nós tivemos o golpe de 64, eu estava lá, via pela televisão a versão belga do que estava acontecendo no Brasil, né? Naquela época, nós não tínhamos os meios de comunicação que temos hoje. E, então, eram perguntas que eram descrições ou notícias que chegavam não só atrasadas, digamos assim, mas muito incompletas e, enfim, foi muito difícil. Eu já tinha aqui no Brasil participado de movimentos, principalmente movimentos de ação católica, de católicos com relação à esquerda brasileira, vamos chamar assim. Então, foi um choque muito grande aquilo, né, que aconteceu lá. Além disso, eu era muito nova, eu acho que era nova demais. Eu fui para lá com 22 anos, então eu não tinha ainda nenhuma maturidade para enfrentar certas situações. E houve muitas mudanças com isso, com essa passagem de 63 a 66, que foi o período que eu fiquei lá. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei, nós éramos... Em Louvain, há muitos estudantes estrangeiros. Nós éramos 25 estudantes brasileiros, arredondando assim, né, em 63. Depois do golpe, nós fomos para 100. E as pessoas que chegavam, digamos, exilados e sem bolsas, sem infraestrutura para morar, para se vestir no inverno de lá é muito forte. Então, a gente que já estava lá tomava essas providências. Isso tudo foi muito marcante para mim, né? Também eu tive dificuldades, claro, com a fluência na língua. Eu achava que eu já sabia francês, mas chegando lá é que eu vi que no dia a dia não é bem assim. E ainda tem o seguinte, a Louvain, onde eu estudei, era uma cidade na região flamenga, onde a língua oficial é o holandês, o flamengo, o neerlandês. E falavam-se as duas línguas, mas quando as duas culturas brigavam entre si, eles se recusavam a falar francês, né? Então, as placas de rua, de correios, das lojas, tudo era em flamengo. Isso também foi uma coisa que dificultou a minha adaptação. Mas, aos poucos, eu fui descobrindo Louvain. Hoje Louvain está dividida em duas cidades. Louvain mesmo, onde eu estudei, chamada hoje a Velha Louvain, e a Louvain-la-Neuve, Louvain Nova, que está em outro lugar. Essa sim é só de língua francesa. Mas naquela época era tudo junto. E de origem medieval, né? Bem, mas eu fui descobrindo aos poucos os belgas, fui descobrindo os estrangeiros de vários países que moravam lá, e fui descobrindo os cursos de filosofia ministrados de uma maneira muito rigorosa, muito séria pelos professores. Para vocês terem uma ideia, a filosofia medieval, a gente trabalhava com textos em latim, e tinha que trabalhar com eles assim, fazer leituras em latim, né? A filosofia antiga, não que eu soubesse grego, mas ela era trabalhada
bilíngue também, né? No grego e no francês. E, então, para mim, era trilíngue, porque eu ainda tinha que passar para o português. Mas tudo isso me foi muito agradável, né? Foi lá que eu fui descobrindo, então, a fenomenologia, essa vertente da filosofia que é a fenomenologia. Lá a gente estudava de tudo, desde a antiga até a mais contemporânea, mas o forte de Louvain, nessa época, pelo menos, era a fenomenologia. O Louvain havia herdado, os belgas tinham salvado toda a biblioteca de Husserl, e até os móveis, etc. Então, havia no Louvain o Instituto Edmund Husserl e os inéditos de Husserl. Né? Então, a gente tinha essa possibilidade de professores interessantes da fenomenologia. E aí, como era uma universidade católica e eu fui com uma formação católica muito forte, eu descobri um fenomenólogo pouco conhecido, cristão. Você falou o nome dele com um pouco de erro, pois isso só para provar que ele não é nada conhecido mesmo, Maurice Nedoncelle, não é Nedondel, não. Eu acho que a única pessoa que, além de mim, estudou esse filósofo foi o cardeal Ratzinger, que foi papa, aquele lá, acho, não lembro muito bem. Mas, enfim, era um ilustre desconhecido, mas que fazia fenomenologia cristã com temas sobre as relações intersubjetivas, etc. Então, eu fiz assim meu mestrado sobre isso. E isso que eu fiz de mestrado não tem nada a ver diretamente com os meus estudos de Foucault. Né? Eu já vou terminar a resposta a essa questão, porque dá um apanhado geral. Veja, da fenomenologia cristã, eu fui aos poucos me envolvendo principalmente com Heidegger e Merleau-Ponty. Havia um professor excelente lá em Louvain que ministrava Heidegger e eu gostava demais, né? E aí eu descubro Merleau-Ponty, ainda em Louvain, e começo a ler a fenomenologia de Merleau-Ponty, um pouco de Sartre também, mas eu me encantei com Merleau-Ponty. E aí, então, da fenomenologia cristã, eu fui à, digamos, fenomenologia tout court, com Merleau-Ponty, de quem eu fiz algumas traduções, uma, né? E de Merleau-Ponty é que eu dei, eu diria, um salto a Foucault, um salto se eu entender que eu mesma não compreendia que articulações poderia haver, ou que passagem poderia haver, ou que intermediação podia haver de Merleau-Ponty a Foucault. Foi meio que improvisadamente, digamos assim, que eu encontro Foucault com alguma suspeita de que o que eu li ali, principalmente em As Palavras e as Coisas e em A História da Loucura, e agora eu já estava no Brasil, suspeita de que o que li ali, eu acabava encontrando vestígios do Merleau-Ponty que eu então estudava e traduzia, né? Na verdade, essas suspeitas elas se confirmaram muito, mas foi só há uns 2 anos que eu dei um curso fazendo um paralelo dos dois autores, né? Hoje nós temos um livro interessantíssimo da Judith Revel, que é Foucault com Merleau-Ponty, né? Não é e, é com. Né? Então, o caminho foi por aí. Não sei se isso aí já responde. Assim, depois eu fui para Bélgica, para Paris. Né? E em Paris, não sei se isso vai estar noutra questão, mas em Paris, aí sim eu já estava bem mais lida de Foucault, e em Paris, então, eu fui basicamente para trabalhar os ditos e escritos que tinham acabado de sair, e eu tinha uma proposta longínqua de tradução
mas eu não tinha tempo de me dedicar só à leitura disso, porque eu já dava cursos, orientava, etc. Então, eu fui para ler os 4 volumes, para organizar essa leitura e também para ler a tese complementar sobre Kant, que não tinha sido publicada. Um pouco por aí, né, essa trajetória da minha própria formação. Obrigada, professora Salma, incrível. Foi incrível ouvir a sua trajetória e essas interações e articulações entre Foucault e Merleau-Ponty, que, enfim, eu ainda preciso trabalhar um pouco com essas interações, porque me interessa, sobretudo, a noção com as relações com o corpo e a percepção, né? Eu acho que são conotações que, de alguma forma, reaparecem até mesmo na estética da existência, mas também são suspeitas que eu tenho e que eu preciso ainda desenvolver. Mas ainda na via, né, dessa interação com Foucault, essa interação inicial e essa recepção do Foucault, sobretudo na filosofia, com a sua bagagem filosófica, a gente pensou na seguinte questão. Nós sabemos que Foucault ele foi, em certa medida, desconsiderado como filósofo por alguns intelectuais, que o entendiam mais vinculado à sociologia, por exemplo, e que a sua aceitação no universo acadêmico da filosofia foi paulatino, ao menos aqui no Brasil. Sabemos, inclusive, que a popularidade de Foucault nos cursos de filosofia são devedores de seus trabalhos de tradução, e por isso somos muito gratos, professora Salma, porque democratiza, né, a leitura de Foucault. Mas levando em consideração o fato de que existir uma certa relutância acadêmico-filosófica em relação a Foucault, nós gostaríamos de saber se você enfrentou dificuldades ao pesquisar Foucault na filosofia, e se você poderia nos falar de alguns desses percalços, se é que eles existiram, né? Tiago, não sei se você quer complementar também essa questão. Professora, eu queria saber, complementando um pouco, como que a professora vê a recepção do Foucault nos departamentos de filosofia no Brasil e no exterior hoje, né? E se ainda há muitas resistências ao pensamento do Foucault, e se a luta em torno da cátedra Michel Foucault seria um exemplo disso. Bom, então, Foucault era ainda pouquíssimo conhecido, apesar, nos anos 60, apesar dele publicar nos anos 60, ele ter feito doutorados, a História da Loucura, de publicar o Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas, Arqueologia do Saber, né? Mas pouco conhecido. E realmente havia, me parecia, uma certa desconfiança em relação ao pensamento de Foucault, do tipo assim, não é um clássico, não é um filósofo, alguns diziam apenas um historiador, o que eu acho um desprestígio dos historiadores e da filosofia, porque ele conseguiu fazer história com filosofia. Quer dizer, fazer filosofia, pensar filosoficamente em pesquisas históricas, né? Isso, e fazer isso com muito rigor, né? Mas havia, sim, uma certa relutância. Vocês usaram a palavra popularidade. Popularidade talvez até houvesse uma tendência, mas era pelo novo, pela novidade, era o contrário dos professores mais tradicionais, né? Que aí viu, alguns até hoje acham que isso aí não passa de perfumaria, né? Tudo aquilo que Foucault pesquisa, estudou e fez não seria nada sério. Mas nós não levamos isso muito a sério. E então, o que aconteceu com a reforma? Bom, quando eu cheguei no Brasil para procurar um emprego, e eu não tinha, né? Eu vim para São Paulo, primeiro eu dei aula para
para cursos um curso para seminaristas que se reuniram num só instituto, seminaristas de várias ordens religiosas. Então, foi meu primeiro emprego. Mas depois, quando eu me candidatei para a PUC de São Paulo, onde eu nunca tinha estudado, mas onde eu tinha os 2 professores que me concederam, me organizaram, me levaram para a Bélgica, né? Não foi aceito, mas aí não tinha nada a ver com Foucault. Era porque a orientação, então, era estritamente tomista e neotomista, mas daquele modo mais estreito possível, né? Então, eu não tive espaço, eu e outras pessoas também, né, naquela época, não tive espaço. Foi a partir da reforma universitária que se abriu um espaço. A reforma universitária dos anos 70, sim, não, eu tive um espaço de substituição de professor de filosofia num instituto sede Sapiência, que era o Instituto das Freiras de Santo Agostinho, e lá havia a Madre Laura, que me acolheu com o maior entusiasmo e acabou sendo a minha orientadora de doutorado. E ela acolheu os jovens professores que estavam chegando do Canadá, da USP, da França, de Louvain. E aí nós tínhamos um espaço possível para um possível futuro departamento de filosofia, que também isso não existia, era o curso. Bom, a reforma dos anos 70 foi uma reforma imposta pelo governo militar, né? Imposta mesmo. Ora, nós soubemos, naquela ocasião, nós soubemos contornar essa imposição e usar a proposta de reforma como um espaço para nós fazermos a nossa reforma. Então, nós criamos um curso de filosofia aberto a todas as tendências e a todos os autores e pensadores, desde que houvesse professor competente para ministrar, né? O critério não era uma linha ou outra, não era ideológico, não era isso, não era aquilo, era competência para tratar Hegel, competência para tratar Descartes, competência para tratar Platão e assim por diante. Nesse espaço, nessa nova estrutura, cabia a diversidade de pensadores. E foi aí que eu comecei a usar os textos de Foucault, aqueles primeiros, As Palavras, as Coisas e a História da Loucura, nos cursos de graduação, então. Nem existia, na época, o pós-graduação na PUC. Então, eu comecei a usar e aí eu me empolguei, né? Aí eu fui estudando cada vez mais e traduzindo, etc. O percalço realmente mais grave, esse sim, foi recente. Foi aquele que o Tiago lembrou agora, que foi a Cátedra Michel Foucault. Mais recente, porque já nos anos 2000, meu Deus, o mundo conhecia Foucault, e o Brasil fazia a cada 2 anos aquele colóquio internacional Michel Foucault, que continua fazendo, e no ano 2011 nós fizemos com sede na PUC de São Paulo, organizado esse colóquio pelo professor Márcio por mim, e nessa ocasião os estrangeiros que estiveram aqui, franceses da América Latina, da Espanha, do Canadá, dos Estados Unidos, eles fizeram um documento solicitando que tivéssemos uma cátedra Michel Foucault na PUC como uma espécie de ponto de convergência para todos os estudos Foucaultianos na América Latina. Uma carta, um documento, uma carta de intenções, e o Collège de France nos deu, na ocasião, a cópia de todos os cursos de Foucault, que até então não eram nem publicados e nem divulgados, porque só tinha lá no Collège de France. Aí nós recebemos isso na PUC, etc., e achamos que a cátedra, nunca pensei eu naquela época, que pudesse ter posições discordantes. Então, internamente, nas instâncias da PUC, até
a instância superior, que é o Conselho Universitário, do qual eu fazia parte, e o professor Márcio também, a cátedra foi aprovada com unanimidade e com aplauso. Aí, quando foi para o Conselho dos Bispos, que é acima do Conselho Universitário, nós tivemos uma grande surpresa, foi rejeitado. Tivemos muitos recursos, né? Muito movimento estudantil, né? E foi até ter um lado muito engraçado nisso, porque naquela época as pessoas falavam Je suis Foucault, como na França com aquele jornalista, né? Mas, enfim, e os alunos, teve uma noite que eu cheguei na PUC, tinha uma van em volta da universidade, era uma van que vendia pamonha. Os alunos tomaram, entre aspas, a van, pegaram o microfone e imitavam o vendedor. Pamonha, pamonha, pamonha. Foucault gosta de pamonha, né? E assim virou festa, né? Mas na verdade, foi triste. Nós nunca conseguimos reverter essa decisão, né? Agora, o acolhimento, a recepção de Foucault, ele foi crescendo, o acolhimento, a recepção de Foucault, em vários departamentos de filosofia, praticamente de todas as regiões do Brasil, né? Desde a Amazônia até Rio Grande do Sul e tudo, mas em todos os lugares, Mato Grosso, interior, Espírito Santo, para todo lado nós temos departamentos de filosofia que introduziram o pensamento de Foucault. Por que isso? Eu acho que a Cassiana tem razão, em parte devido à divulgação pelas traduções que estavam sendo feitas. Em parte, também pela formação contínua de novos pesquisadores, né? Que, saindo dos grandes centros, São Paulo, Rio, iam depois para suas universidades, se tornaram professores, orientadores, etc. Isso foi se multiplicando, formou-se uma verdadeira rede. Hoje nós temos excelentes professores que trabalham Foucault no Brasil todo. E a relação entre nós é muito curiosa, não é uma relação só acadêmica. Nós fazemos constantemente aquele que ele coloca internacional a cada 2 anos, cada vez sediado em uma universidade. O último foi o ano passado, na PUC também, mas a PUC só fez 2 dos 12, né? Muitos foram na Unicamp, no Rio, enfim, Pernambuco, Florianópolis, etc. Mas, além disso, essa multiplicação de estudiosos de Foucault numa relação que é intelectual, que é acadêmica, mas que é muito amistosa. Nós formamos um grande grupo que é afetivo. Enquanto eu falo com vocês, está acontecendo no Rio de Janeiro um colóquio em comemoração aos 40 anos da hermenêutica do sujeito. Eu fiz a conferência de abertura lá, segunda-feira, mas foi muito bonito, sabe? Estavam lá as pessoas que organizaram, e estavam lá as pessoas que, cada um no seu canto, trabalha Foucault, que se encontram e que têm uma relação, às vezes quase que de filiação, quando foi aluno, orientando, mas sempre de muita amizade, né? Eu abri com a minha conferência e o seminário vai ser fechado, o colóquio, como uma conferência do professor Oswaldo Jacói, que, por sua vez, foi meu aluno desde a graduação. Então, essas transas, assim, essas tramitações são muito interessantes. E, é claro, para pensar um pouco mais, ou responder um pouco mais essa pergunta, a divulgação, esse espalhar do pensamento de Foucault, se deve a outras coisas, ao fato de que é um pensamento que atinge várias áreas do conhecimento, né? Então, interessa a historiadores, interessa a linguistas, a sociólogos, interessa a letras, interessa a educação, etc. E as pessoas, então, se reúnem e trocam. Isso é bom.
E também isso se deve a essa posterior publicação de Foucault depois da sua morte. Eu acho que é o autor morto que mais publica, né? Então, nós tivemos a publicação dos Ditos e Escritos, são 4 volumes de 800 páginas, mais ou menos, cada um. Depois, nós fomos tendo gradativamente a publicação de todos os cursos do Colégio de France, e estamos tendo agora, como vocês sabem, a publicação dos inéditos de Foucault. E isso continua. Isso também é um estímulo, né? Ao estudo de Foucault. Então, eu acho que é um pouco por aí. O Philippe Artier, que é um historiador, ele faz uma introdução a um livro chamado Le Beau Danger, O Belo Perigo, né? Vocês devem conhecer, que é uma entrevista que Foucault deu. Bem, a introdução do Artier, ele lembra muito isso, dessa multiplicação do pensamento de Foucault em textos e suas traduções, né, a partir da publicação dos cursos, mostrando quanto o professor Foucault tornou-se conhecido, não só o pesquisador, mas o professor, as suas aulas, o modo de ensino. Então, isso aí eu acho que é tudo muito atraente mesmo. Nossa, como eu falei demais. Tá bom. Vocês têm mais perguntas, muito mais? Realmente é muito atraente saber que ainda existem novidades em torno do pensamento do Foucault. E o Foucault é um autor bastante múltiplo. Quando a gente revisita textos que a gente já leu, a gente sempre encontra também novos aspectos, né? Novos detalhes. Então, eu acho que isso realmente chama muito atenção e continua a mover o pensamento em torno do Michel Foucault, né? É um autor que se multiplica, mas que também tem um pensamento bastante múltiplo. Mas falando ainda, professora, sobre as traduções, que foram essenciais, por exemplo, eu acho que para o Tiago também, foi através da sua tradução, né? No meu caso, da hermenêutica do sujeito, que eu tive meu primeiro contato com Michel Foucault. Eu comecei pelo fim, comecei com a hermenêutica. E a gente gostaria de falar um pouquinho sobre esse processo de tradução, né? Sobre o processo de tradução das obras do Foucault, mais precisamente, nós gostaríamos de saber o que a levou a traduzir Foucault para o português e como foi trabalhar com os textos, né? Foucaultianos e ao mesmo tempo, ressignificá-los, encontrar para eles uma roupagem, né, em português. E, particularmente, um termo que foi, né, uma solução encontrada por você e pelo professor Márcio Alves da Fonseca, que é o cuidado de si, né, um termo que ficou, todos nós o utilizamos. Eu fico muito encantada com essa solução para o termo francês souci de soi, que remonta ao Epimele e a Heltu, né, e que foi traduzido como cuidado de si. Então, no eixo da questão acerca das traduções, eu pergunto como vocês chegaram a esta solução, se ela foi uma solução evidente para vocês. Bem, Cassiana, eu sempre gostei de lidar com palavras. Aí é gosto, né? Tudo bem. Mas eu acho que fazer tradução é um modo de lidar com as palavras extremamente instrutivo, porque você mastiga, você digere, você procura, você investiga. Não fazer uma tradução de qualquer jeito, mas para valer mesmo, né? E aí você tem descobertas. Uma das coisas que me agrada muito ter feito essas traduções é que eu acho que elas contribuíram para valorizar o trabalho de tradução. É claro que não se dispensa o original, mas isso que você chamou antes de democratização, tornar acessível. E os meus orientandos, principalmente os de doutorado, eles usam as traduções e o original.
Então, quando fazem citações, fazem a dupla referência, né? Bem, eu comecei, a primeira tradução que eu fiz de Foucault, eu tinha pouquíssima experiência em tradução, pouquíssima, quase nada. E aconteceu meio por acaso. Eu não sei bem por quê, quem foi que indicou. Eu era muito nova ainda, nova na vida acadêmica, nova no mundo universitário, mas a editora Martins Fontes me convidou para fazer uma adaptação ao português do Brasil da tradução portuguesa de Portugal, que já existia. Sentei, assim, peito aberto. Quando eu comecei a tentar fazer isso, falei, meu Deus, não dá. Aí eu fui lá, conversei com o editor, falei, me deixa fazer outra. Né? Que aí eu fico mais à vontade, eu não tenho que me prender às escolhas do tradutor português, que é boa, mas não é adaptada ao Brasil, e se eu for fazer essa adaptação, vai ficar complicado. Não sei se vai sair bom. Foi aí que eu me debrucei para valer. Numa pequena máquina de escrever antiga, né? que eu usava uma escovinha, uma borrachinha para limpar, né? Depois, quando eu acabei a tradução, eu acho que eu joguei fora, odeio a máquina, porque não servia mais para nada a ter traduzido aquelas páginas lá. Mas o que aconteceu é que eu descobri um desafio, e eu me encontrei na descoberta de Foucault nessa tradução, sabe? Foi muito bom. Depois disto, as pessoas da França que trabalhavam com Foucault tinham notícia dessa tradução e me procuravam, às vezes, não que eles conhecessem o português, mas com boas informações. E eu comecei a transitar um pouco com os estudiosos franceses de Foucault, né? De modo que, quando eu fui para fazer o meu pós-doc na França, ler os 4 volumes de Ditos e Escritos, tese complementar, mas eu já fui trabalhando junto com esses estudiosos de Foucault a partir do bom acolhimento que teve essa minha tradução de As Palavras e as Coisas. Depois disso, o professor Márcio ele propôs a mesma Martins Fontes traduzir comigo a hermenêutica do sujeito, né? Daí eu aceitei, a Martins Fontes aceitou, e aí foi outra vivência de traduzir e trabalhar a 4 mãos, a 6, porque com Foucault, né? E aí foi uma outra grande descoberta, principalmente porque a hermenêutica do sujeito, você sabe, é um momento de virada na trajetória de Foucault. Eu digo que foi um momento de virada na minha formação também, né? Trabalhar isso. O Márcio e eu ficamos quase 3 anos. A gente ficava, às vezes, 1 hora, 2 horas numa palavra e não resolvia. Enfim, dá para ter outra história a partir daí. Depois, nós dois fizemos a tese complementar sobre Kant, aquela mesma que eu tinha ido ler lá, mimeografado, datilografado, quando eu fiz meu pós-doc, e que ninguém tinha acesso. Aí ela foi publicada em francês, né? Muitos anos depois. E aí é a ocasião em que eu tive de fazer essa tradução. E eu que fora lá para ler nos manuscritos de Foucault, pude ter a honra de fazer essa tradução também com o professor Márcio. E, mais recentemente, eu fui convidada pelo professor Peter Paul Pelbert, que é o dono da editora N-1, para traduzir um volume que contém 2 textos de Foucault, O Corpo Utópico e as Heterotopias. É desse tamanhozinho, né? Fininho o livro,
o contrário de As Palavras e as Coisas, Hermenêutica do Sujeito, 600 páginas, 700 páginas, aquele livrinho era desse tamanho. Eu falei, claro que eu traduzo com gosto. Menina, foi... É como quando eu peguei As Palavras e as Coisas, eu não tinha ideia do desafio. Foi igual a sensação, porque é um texto muito literário, né? E traduzir literatura, quer dizer, um texto que não é só de vocabulário técnico, tem-se que traduzi-lo tão belo quanto no original. E isto realmente é muito difícil. E belo, mas não pode deformar, né? Como diz o francês, não pode ser la belle infidèle, porque aí não é boa tradução. Então, foi um outro desafio que eu tive que enfrentar, e estou enfrentando outros. Mas acontece que a tradução de certos vocábulos, que acabam se tornando parte incorporada ao repertório Foucaultiano, é muito decisiva. O Souci de Soi, que traduz o grego e que nós traduzimos por cuidar de si, é um destes casos, esse que se elencou aí. Cuidado de si, portanto, é tradução da tradução, é tradução do francês que traduz o grego, né? E como é que a gente chegou a isso? Eu acho que sem muita dificuldade, quase que literalmente, né? Souci de soi é literalmente cuidado de si. E a coisa deu certo, até porque a gente tem que encontrar, quando traduz, questões de cadência, cadência na expressão, e cuidado de si cadencia com o conhecimento de si. Então, não ficou discrepante, ficou harmônico. E aí pega, né? Pega. Como o termo parresia, a gente falava, traduzimos ou não? Vamos pôr franco falar ou vamos pôr parresia? Que não era usado. Mas também na França, parresia não era usado. E foi usado na hermenêutica do sujeito pela primeira vez, em francês, o termo grego. E o Marshall decidiu, vamos usar em português, vamos criar. Aí depois nós descobrimos que não estávamos criando, que os grandes dicionários, o Aurélio, aquele outro mais conhecido também, eles têm a palavra em português, parresia. E aí, então, isso confirmou. E assim a gente foi criando a essas soluções. Portanto, se era evidente, não, mas acaba se tornando usual, né? Sim, só mais uma coisa sobre cuidar de si, que sempre eu gosto de lembrar. Quando a gente começou a usar, eu participei de alguns seminários, um foi no México, em que eu ouvi algumas pessoas falarem do cuidado de si no sentido de se embelezar, de ir à academia, de passar maquiagem, sabe? E eu falei, o quê? Onde nós vamos entrar com essa tradução? Não dá, né? Mas isso não durou, acho. O que perdurou foi o sentido filosófico mesmo. É isso. As suas traduções são belas e fiéis, né? E fiéis, né? Não belas e infiéis. A Cassiana falou que começou pela hermenêutica, eu comecei principalmente pelas palavras e as coisas, né? Que sem a tradução teria sido impossível naquele momento, que eu não falava francês, não tinha estudado ainda. Bom, eu queria repetir aqui, então, uma pergunta que a gente fez na última entrevista ao professor César Candiotto, que foi um dos seus muitos ex-orientandos, né? Como nosso professor também, querido professor Edmilson Pascoal, lá da UFPR, o César da PUC-PR. Essa pergunta que eu quero fazer para
para a professora, ela se relaciona também com o tema do livro Foucault, Mestre do Cuidado. Uma vez que a preocupação com o cuidado de si em Foucault se dá na atualização de certa prática filosófica que tensiona a relação histórica entre saberes e normatividades para questionar os limites do que somos hoje, formando assim um ethos filosófico singular na atenção e certa responsabilização sobre aquilo que nos constitui no presente. Diante desse ethos filosófico, como que a professora vê que o Foucault afeta o nosso próprio modo de ser quando pesquisamos o pensamento do Foucault? Em outras palavras, aqui, como que a professora enxerga as transformações que o Foucault provocou no seu próprio modo de ser e no de tantas outras pessoas que a professora acompanhou ao se debruçarem sobre o seu pensamento? Você usou aí algumas palavras, a palavra ethos, que é uma palavra complexa e ela envolve prática, ética e reflexão também, pensamento ético. Você falou de Foucault como que ele afeta o modo de ser enquanto pesquisamos pensamento. No final, você falar os que se debruçam sobre seu pensamento. Eu creio, Tiago, que uma das questões que mais atrai, cativa e, ao mesmo tempo, nos responsabiliza em Foucault é essa conjugação de pensamento e modo de ser. O ethos filosófico é também política, é também educação, e, quero dizer, a educação, o ensino, mestre, discípulo, político. E essa relação pensamento e conduta, pensamento e modo de vida, na minha opinião, é o ponto nevrálgico para quem realmente deseja se deixar seduzir pelo Foucault. E aí, veja, quando a gente estuda os grandes filósofos, nós somos quase sempre fascinados por eles quando nos lemos, né? Não por todos do mesmo modo, mas alguns mais, outros menos. Mas eu lembro de uma lição que nos dava o professor Porchat. Ele dizia que escreveu isso, né? Que quando se lê um filósofo, a gente é provisoriamente discípulo dele. Até ler outro, então, senão você não aprende, você não escuta. Agora, há alguns em que essa assimilação entra na carne. No caso de Foucault, se você não for, no melhor dos sentidos, Foucaultiano, você não pode ensinar Foucault, porque Foucault requer pensamento e conduta honesta, conduta prática, conduta de vida, coragem, a coragem da verdade. Isso é constitutivo do pensamento de Foucault, do pensamento. Não dá para eu estudar só o pensamento. E eu acho que se fizer só isso, a gente não passa o pensamento de Foucault, por exemplo, em atividade de ensino. E os orientandos, quando começam, eles têm lá uma certa ideia, um certo gosto, já uma índole que tende àquele tipo de pensamento, mas a hora que descobrem essa conjugação, aí ou deixam
abandonam esse estudo ou mergulham de vez. Eu acho que um pouco é isso que faz com que os estudiosos de Foucault tenham entre si uma relação não só intelectual, não só acadêmica, mas de compromisso, sabe? O que o Foucault chamava de pacto. O pacto parresiástico entre, por exemplo, o professor e o estudante, entre o diretor e o dirigido, mas que começa com um pacto que é o compromisso consigo mesmo. E aí isso se estende nas relações. Então, as pessoas que estudam Foucault, por numerosas que sejam, não são tão numerosas assim no mundo, e as que a gente tem conhecimento aqui no Brasil tendem a esse tipo de pacto, como eu estou chamando. Não sei se responde a sua pergunta. Respondeu demais, eu fiquei arrepiado aqui. Realmente, a sua resposta foi maravilhosa, emocionante. Sem dúvida, eu também fiquei arrepiada e agradeço muito, professora, porque o Foucault, ele é um autor com o qual a gente tem, de fato, um pacto, e ele nos fortalece, inclusive para lidar com várias adversidades políticas como as que a gente vem enfrentando hoje no Brasil. Ele nos fortalece e nos faz lembrar a todo momento desse compromisso que temos com nós mesmos, né? E com os outros, um compromisso que é, sobretudo, afetivo. Então, acho que esse é o ponto, sem dúvida, foi o que me conquistou no Foucault. A possibilidade, né, de experienciar a amizade como uma prática ética e de perceber a dimensão política, ético-política dos afetos. Isso é muito lindo. E pensando ainda no pacto, né, no pacto com Foucault, e em todas essas relações afetivas e de amizade que perpassam, inclusive, os vínculos entre mestre e discípulo, por exemplo, e nesse compromisso que a gente tem ético ao escrever sobre Foucault, eu gostaria de lhe propor a seguinte questão, né? Eu gostaria de saber como que se dá o seu processo de escrita filosófica. E esta pergunta desponta de uma dupla constatação. Por um lado, sabemos que a escrita é uma técnica ou prática de si, que na perspectiva do ensaio filosófico, tal que proposto por Foucault, abarca a modificação do si mesmo. E nesse sentido manifesta coragem ou honestidade ético-intelectual, né, sobre a qual a gente já vem falando aqui. Por outro lado, eu também sempre evidenciei em seus textos e falas uma grande virtude que eu ainda busco um dia encontrar ou desenvolver nos meus próprios textos e falas, porque os seus escritos são, ao mesmo tempo, simples e profundos. O que eu quero dizer é que a sua escrita é bastante acessível, embora seja muito rica e profunda conceitualmente. Por exemplo, o livro Foucault, Mestre do Cuidado, acompanha a maioria dos pesquisadores que se dedicam a Foucault desde a graduação até a pós-graduação. Eu constantemente revisito o seu livro. E a acessibilidade de sua escrita e discurso, professora Salma, introduz-nos ao pensamento de Foucault, ao passo que a profundidade dos seus textos nos permite problematizar Foucault, estabelecendo múltiplas e diferentes conexões com e a partir do pensamento Foucaultiano. Parece-me muitas vezes que você está, de fato, comprometida com uma escrita de grande potência filosófica que seja simultaneamente acessível. Este comprometimento, que torna a filosofia e a discussão filosófica mais democrática, é consciente no caso do seu processo de escrita e produção? Ademais, né, para retomar a primeira parte da presente questão, como você percebe a relação entre escrita filosófica, coragem da verdade, honestidade? Você acha que esses laços de virtude, vislumbrados por Foucault no caso das filosofias antigas, precisam ser recontextualizados para que pensemos e repensemos a nossa própria relação com a filosofia hoje?
Interessante, porque quando você coloca estas questões, eu parece que deveria reproduzir aqui partes da conferência que eu fiz anteontem. Por quê? Eu vou já lhe explicar. Parte da conferência, primeiro o conjunto. Eu dei um título, Foucault, mestre. Então, o que eu faço nessa conferência? Essa conferência é em homenagem a uma celebração aos 40 anos da hermenêutica do sujeito. Coincide, muito antes de eu ter sido convidada para esse colóquio, ou por vocês, eu estou fazendo a tradução de um outro volume dos Inéditos de Foucault, que se chama Dizer a Verdade sobre Si Mesmo. Estou fazendo, estou quase no final para uma editora aí, né? E quando eu fui convidada para fazer a conferência lá em Niterói, sobre hermenêutica do sujeito, eu me dei conta de que o livro que eu estou traduzindo é a reconstituição de conferências que Foucault deu em Toronto, no Canadá, uns 2 ou 3 meses depois de terminar o curso de hermenêutica do sujeito na França. E o que ele faz? Ele retoma de maneira mais sucinta e muito mais explicativa a hermenêutica do sujeito. Tanto que eu tive trabalho enorme, estou tendo, porque às vezes ele reproduz passagens que é dele mesmo, né? Iguaizinhas ele repete. Aí eu tenho que ir consultar lá no francês hermenêutica do sujeito e na tradução que eu fiz com o Márcio, para poder traduzir igualzinho, né? E ainda uso o resumo dos cursos, aí eu tenho que consultar lá em francês, em português, etc. Tudo isso para lhe dizer que foi uma ótima situação para mim. Então, o que eu fiz nessa conferência? Eu fiz um cotejo, eu fiz um paralelo entre hermenêutica do sujeito e esse ciclo de conferências em Toronto. Um dos pontos que eu tento mostrar de proximidade é a capacidade que tem Foucault de ter uma atenção enorme com a sua audiência, de se fazer compreender e de garantir, de algum modo, assegurar a compreensão de quem o lê, de quem o escuta. Aí eu tenho passagens que eu não vou reler aqui, que estão nos 2 volumes, principalmente em Dizer a Verdade sobre Si Mesmo, que ele faz declarações sobre a sua necessidade de ser claro, né? Declarações explícitas, né? E o item que eu trato isso na minha conferência, eu chamei de simplificar sem empobrecer, né? Isso eu falei anteontem. Um outro aspecto é assegurar a compreensão dos estudantes. Ou seja, ele está querendo garantir o pacto paresiástico, né? Então, ele é minucioso nas aulas, ele é minucioso nesse ciclo de conferências, e é um ciclo de conferências sobre filosofia antiga para gente que não sabe, para pessoal que trabalha com semiótica. E não é para o Colégio de France, que ali é para professores, etc. Não, ele torna isto acessível. Ele faz com que os estudantes, ele se preocupa. Tem uma passagem que ele começa assim, todos leram o texto? Alguém leu o texto? Ninguém leu o texto. E assim vai, porque ele está preocupado com essa relação. Essa relação, se você quiser, faz parte da noção de poesia, né? Que é essa coragem de dizer a verdade, que inclui a coragem de se aproximar, de se expor, e de se aproximar e aproximar o outro. Inclusive, inclui a coragem de dizer, me enganei ali, volto ali.
etc. Porque ninguém tem a verdade. Então, simplificar sem empobrecer, atenção aos seus ouvintes ou leitores, caracteriza todo o trabalho de Foucault. Se você quiser, eu te digo com toda certeza, eu fui consciente disso, que eu sou consciente disso quando eu escrevo. Eu quero isso. Né? De algum modo, eu quero me espelhar em Foucault. Né? Há uma curiosidade que também está lá no livro Dizer a Verdade sobre Si Mesmo, que o Foucault levanta, que é a seguinte, e tem lá uma passagem, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, é coisa curta, não vou fazer citação, em que o Foucault lê um texto do Epiteto e mostra como é igualzinho, ele diz, é réplica exata da palavra de Sócrates. Epiteto diz o seguinte: é esta minha obra, cumpro-a, e não abandonarei meu posto por tanto tempo que isto me for permitido. Aí, Foucault aproxima isso da palavra de Sócrates na Apologia. Fui designado a este posto, por Deus, e não o abandonarei. Ora, réplica exata. Aí eu observo que não é só por curiosidade que eu lembro isso, porque esta cópia, plágio, entre aspas, na verdade, revela o espelhamento de Epiteto em Sócrates, o espelhamento do mestre no seu mestre. E aí eu penso, pô, e Foucault? Foucault, ele se espelha, ele não tem medo de ser considerado uma espécie de Sócrates, seu irmão longínquo, Sócrates, o parresiasta por excelência, ele se espelha. E por que nós não podemos nos espelhar no mestre quando nós vamos ser professores, né? Então, sim, é consciente, e isso envolve um modo de fazer filosofia, de ensinar também. Com toda certeza, com toda certeza. Bom, e eu, como disse na própria questão, me espelho, me espelho na professora, me espelho em Foucault. São essas relações interessantes de interdependência que a gente vai estabelecendo e que constituem o próprio cuidado de si, né? E que nos permitem vivenciar essa relação tão íntima entre vida e discurso. Agradeço muito, professora. E só para lembrar sobre a tradução, né? A sua tradução do corpo utópico e as heterotopias é de fato incrível. Isso que a professora falou sobre o respeito a um ritmo do texto, né? Quando eu estava lá no Centro Michel Foucault, eu escutava as emissões e cotejando com a sua tradução, porque ela é belíssima. Eu não consigo me desvencilhar da sua tradução. É muito interessante como a gente incorpora Foucault através dela, e eu consegui, de alguma forma, estabelecer esse jogo de espelho, né, entre a sua tradução e aquilo que eu ouvia. Enfim, uma experiência aqui que eu me recordei dela enquanto você falava sobre esse respeito ao ritmo. E eu me dei conta desse respeito, sobretudo ouvindo Foucault falar, né? E olhando junto à sua tradução, né? Assim, é incrível, foi uma experiência incrível. Mas agora, vamos lá para o nosso roteirinho aqui, né? Eu tenho mais uma questão para a professora, e foi justamente relendo, né, o livro Foucault, Mestre do Cuidado, para a preparação da nossa entrevista, que eu me deparei com uma passagem muito atual acerca da crítica de Foucault a Alcebiades. A professora explica na quarta parte do segundo capítulo do livro Foucault, Mestre do Cuidado, parte que se chama Ecos do Alcebiades Hoje. A professora explica o seguinte, eu vou citá-la. Entendemos ainda mais, com excessiva licença certamente, mas com alguma verdade,
o alcance daquela frase em que Foucault faz tudo caber, e dela eliminando os termos que situam personagens e localizam fatos. Poderemos então ler que, naquele pequeno intervalo entre a promessa e a embriaguez, estão desenhados, afinal, todos os dramas e catástrofes da democracia. Para concluir, na crítica a Alcebiades, a crítica à incompetência e à ignorância que minam por dentro o poder democrático, quando firmado não na sabedoria, mas na retórica, uma certa retórica ateniense imperial e belicista. Eliminemos também aqui o adjetivo ateniense, que circunscreve o fato, e poderemos refletir sobre os riscos de qualquer democracia quando firmada numa certa retórica imperial e belicista. Bem, essa passagem, publicada, né, na primeira edição do seu livro, que data de 2011, tem uma dimensão assustadoramente atual. Este trecho parece conversar com o que estamos vivendo hoje no Brasil. Assim sendo, eu gostaria de pedir para que a professora comente um pouco a mencionada passagem, tendo em vista justamente a atual circunstância política de nosso país. Como Alcebiades nos permite refletir sobre o político que não queremos ou que não poderíamos querer, haja vista a defesa do Estado democrático de poder? Uma dimensão assustadoramente atual, infelizmente. Essa reflexão que eu fiz lá em 2011, ela tem uma ressonância atual maior do que daquela época. Infelizmente. Eu vou fazer uma resposta muito simples a essa pergunta que mexe conosco demais. Sabe, Cassiana e Tiago, existe um comentário ao sentido da parresia que eu já fiz, eu até já publiquei esse comentário, não sei onde, mas eu me propus a repeti-lo sistematicamente e gradativamente. Gradativamente, eu quero dizer, não, deliberadamente. Em todas as vezes que eu tenho feito alguma comunicação, entrevista, nos últimos tempos, todas as vezes eu repito isso. Eu vou aqui inserir essa repetição. A síntese da ideia é de que a parresia ela desemboca no sentido de atitude crítica, né? Diagnóstico do presente e atitude crítica. E a atitude crítica ou atitude parresiástica tem em Foucault um sentido de não ser governado, autonomia, liberdade. Liberdade de dizer, de fazer, de pensar, de conduzir-se. Ou de não ser governado. Não ser governado de modo nenhum. Isso não existe. Não? Uma criança que não tiver o governo dos pais, no melhor dos sentidos, é abandono. Né? Então, eu vou reproduzir a passagem que eu gosto, não, deliberadamente eu quero incluir aqui, e mudando-a um pouquinho. Né? É a seguinte: arte de, diz Foucault, não ser governado assim por estas pessoas, em nome destes princípios, em vista de tais objetivos e por meio de tais procedimentos. Não assim, não por isso, não por estes. E eu acrescento, não por ele. Essa é
a resposta que eu queria dar à sua pergunta. Meu Deus, eu não sei nem o que dizer. Agradeço muito, professora, é incrível, incrível demais. Nossa, eu estou emocionada. Ai, gente, o Thiago está emocionado também, não sou só eu. Está quase morrendo ali. Mas eu disse que eu falo isso em todas as vezes que eu vou, principalmente neste ano, todas. E todas as vezes eu me emociono. É muito potente. Ela é dedo duro também, hein, Cassiano? Não é bonito fazer isso. Falar da emoção dos outros. Eu já estou aqui emocionado desde da pergunta que eu tinha feito anteriormente lá. Já. Sim, A professora Salma tá fazendo a gente chorar aqui hoje. Ai, é incrível. É bom sentir, né? Faz parte do processo reflexivo. Faz parte. Bom, professora, a gente tem mais 2 perguntas, né? E uma delas diz respeito ao modo como a gente pode problematizar a atualidade das análises de Foucault em relação às filosofias antigas. Isso a professora já vem tratando aqui nas questões, nas respostas a todo momento, né? Mas um pouco pensando em algumas críticas que às vezes a gente recebe, né? Porque Foucault recairia numa espécie de anacronismo, ou que ele teria uma certa nostalgia ou saudosismo em relação a esse passado, né? Então, eu faço essa questão com base na concepção de que o objetivo do Foucault não é simplesmente o de aplicar alguns princípios éticos e políticos das filosofias antigas no tempo presente, né? Não é simplesmente aplicar. Ele não quer resgatar saudosa e nostalgicamente os antigos, né? A tarefa filosófica do Foucault, ela é mais complexa e nos remonta aos seus procedimentos arqueológicos, genealógicos, transhistóricos, a própria ontologia do presente ou a crítica de nós mesmos, né, sobre a qual a professora acabou de falar aqui, enfim, articulando parresia e crítica, né. Como nos explica a professora, no capítulo 9 da obra Foucault, Mestre do Cuidado, capítulo intitulado Reflexões, Filosofia Hoje, a atividade filosófica, segundo Foucault, não pode, e aqui eu a cito, nem se confundir com generalidades vazias, nem se prestar a respostas imediatistas. Então, com base nessa passagem, né, do seu livro, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, como a professora compreende esse retorno do Foucault aos antigos, e, em segundo lugar, quais são os cuidados que nós, pesquisadores de Foucault, precisamos ter ao lidar filosoficamente com essas interpretações desenvolvidas por nosso autor acerca da antiguidade. Então, sim, eu também penso que, às vezes, penso e vejo que, às vezes, Foucault é mal compreendido nesse retorno à filosofia antiga. Mas ele se dá o direito, sem banalizar, né? Se dá o direito de ler os antigos para compreender hoje. Então, é uma leitura orientada, dirigida? Né? Assim como a leitura que nós fazemos dele, isso que eu acabei de ler, foi para nós. Né? E eu não estou distorcendo Foucault. Então, ele também não está querendo resgatar saudosa e nostalgicamente os antigos. Aliás, ele mesmo diz que ele ficou decepcionado. Né? Quando foi aos antigos, você deve ter visto isso lá. Ele achava que ia encontrar coisa melhor, né? Mas era uma austeridade tamanha, e ele era um cara do uso dos prazeres. Né? Então, aquela austeridade, agora eu que estou brincando, né? Mas aquela austeridade tamanha não era o paraíso. Né? Então, não se trata de repetir os antigos. Por quê e como ele vai aos antigos, ele mesmo explica. Né? Ele vai para compreender atitudes hoje. Então, ele estava querendo compreender a ética, o sujeito ético. E aí ele tomou um aspecto, um eixo moral, que é a sexualidade. Né? A sexualidade
o sexo tornou-se um tema moral no Ocidente. Então, ele toma esse como uma espécie de caso exemplar para pensar o sujeito ético, e aí ele é levado à antiguidade. E aí ele estende a ética, o sujeito ético. Aí a sexualidade passa a ser um caso entre montes, né, no sentido do sujeito ético. E, então, o interessante é que, quando ele vai, então, em busca de compreender o sujeito ético na antiguidade, ele já tinha estudado a confissão no cristianismo primitivo. Nós, leitores, aqui não tínhamos acesso a isso. A trajetória, o percurso que ele fez foi de hoje para trás. Então, assim, ele estuda os temas que ele estuda, por exemplo, o que é o sujeito na filosofia clássica, na modernidade, em As Palavras e as Coisas, nos últimos capítulos, né? O sujeito cognoscente, em Descartes, depois o sujeito na filosofia contemporânea, empírico e transcendental, assunto das ciências humanas, da fenomenologia, etc., que é o sujeito do conhecimento. Então, o que ele faz? Ele vai atrás de Descartes, por trás de Descartes. Ele vai estudar o sujeito enquanto sujeito da confissão, o sujeito do cristianismo, né? Isso foi um material que ficou quase todo inédito e durante muito tempo. Quando ele está estudando isso, ele vê o quê? Que é semelhante, mas é diferente do como os gregos viam o sujeito dizer a verdade, a poesia. Então, ele vai à confissão, depois à poesia, ele faz o caminho inverso. Nós, que somos seus leitores, eu pelo menos li assim, li primeiro hermenêutica do sujeito, tudo sobre os antigos, depois sobre o cristianismo. Nós fizemos o caminho cronológico habitual. Se a gente vê o conjunto da obra de Foucault sobre isso, eu diria para você o seguinte: primeiro, não é um retorno, nem uma repetição aos antigos. Ele quer compreender aquilo que ele mostrou em As Palavras e as Coisas, nos séculos 17 até hoje, e mostrar uma outra possibilidade. Não é trazer os antigos para cá. Nós somos devedores daquilo que ele mostrou nas Palavras e as Coisas, uma concepção de sujeito que é do sujeito do conhecimento, que tomou a sua formulação, digamos, mais definitiva em Descartes. Penso, logo sou, tenho ideias, represento, o resto não interessa, corpo, se eu estou sentado perto do fogo, segurando uma coisa, não, corpo não interessa, sou puro pensamento, puro. Sujeito que conhece, cógito, e que depois, logo depois, passa a ser não o sujeito do conhecimento no duplo sentido, que é aquele que conhece, como era o sujeito cartesiano, e o sujeito que é objeto do conhecimento, que é o das ciências humanas, que é o da fenomenologia, que é o do marxismo, etc. Então, você vê, eu tenho até então o que nós temos mais próximo de nós é o homem como sujeito do conhecimento, no duplo sentido, de quem conhece e de quem é conhecido. Como é que ele termina As Palavras e as Coisas com aquela enorme frase de efeito? E o homem desaparecerá, como na orla do mar, um rosto de areia. Este homem desaparecerá. Este homem, compreendido estritamente como sujeito do conhecimento. E ele não propõe nada. Não propõe nada, ele só diz isso. Eu acho que ele vai propor em A Hermenêutica do Sujeito.
quando ele mostra a possibilidade de recuperar o cuidado de si, que não exclui o conhecimento, pelo contrário, abarca o conhecimento, não exclui o sujeito do conhecimento, abarca, mas inclui o sujeito da ação, pensamento e conduta. Então, é um pouco por aí. O sujeito da ação que se responsabiliza pelo mundo presente, né? Um sujeito de ação que se responsabiliza e muda o presente, capaz de afetar o presente, capaz de saber que ele é constituído e se constitui no presente, né? Sempre numa relação intersubjetiva, né? E com o mundo. Vamos passar para a Cássia finalizar também a última pergunta, né, Cássia? A professora Salma, realmente, professora, você emociona muito, é incrível. Enquanto você falava, eu estava arrepiada. Ai, meu Deus. Bom, professora, tem uma última questão, que é uma questão de mera curiosidade, na verdade. A gente gostaria de saber, até agora, qual tema você mais gostou de trabalhar ou estudar com e em Foucault, e o que tem lhe interessado hoje no pensamento do nosso autor. Acho, Cassiana e Tiago, pelas respostas que eu dei, eu poderia pensar aí o tema do cuidado de si e da parresia juntos, que estão em A Hermenêutica do Sujeito, como o tema que mais me tocou. Por outro lado, eu acabei de dizer que esse tema responde em eco às palavras e às coisas. Então, é todo esse conjunto, né, e as suas articulações que me emociona. Então, eu diria, é isso que mais me toca. Agora, o que eu estou interessada, ou o que eu estou fazendo atualmente? Eu acabei de... Há poucos meses foi lançada a segunda edição dos dois livros que vocês citaram aí, dos meus dois, Foucault, simplesmente, e Foucault, Mestre do Cuidado. Agora publicado pela editora Intermeios, que está publicando Foucault, né? Então, uma coisa que eu me ocupei nos últimos tempos foi em fazer uma pequena revisão para uma segunda edição destes 2 volumes de coletâneas de textos. E, como vocês sabem, eu não tenho um livro sobre Foucault, eu tenho várias comunicações e eu fiz 2 coletâneas. Então, eu agora estou esperando a publicação da terceira, que já está no prelo também, e que se chama Foucault Derivações, que deve sair esse ano também pela Intermeios, né? Derivações, porque no primeiro eu faço um trabalho muito mais introdutório a Foucault, antes da hermenêutica do sujeito, né? Foucault simplesmente. Em Foucault, Mestres do Cuidado, o subtítulo é Texto sobre a Hermenêutica. Foi depois da tradução. Todos os textos, o livro inteiro é sobre a hermenêutica do sujeito. E agora, esse Foucault Derivações, como a palavra é isso que eu quero sugerir, são textos a partir de Foucault. Eu continuo dentro do pensamento de Foucault, mas eu vejo ele com a filósofa egípcia, sei lá, Hipácia, eu vejo ele com o tema do mal, analisando um filme, ou seja, são derivações, né? É isso que já está praticamente saindo do forno também. E eu estou muito interessada na tradução que eu estou fazendo desse volume Dizer a Verdade sobre si mesmo, porque eu estou responsabilizada por traduzir 2 volumes dos inéditos já publicados de Foucault. Um é esse, que eu já estou quase terminando. E o que vai se seguir é aquele que se chama Loucura, Linguagem e Literatura, que é outro volume
né? Da mesma coleção Philosophie de Présent. Então, é com isso. Além disso, eu me ocupo com os meus orientandos, que eu ainda... sim, você disse que eu sou professora da PUC, vocês disseram, não sou mais. Eu me aposentei esse ano, mas eu continuo com orientandos. E aí, no acompanhamento deles, eu me interesso pelo que eles fazem também. É isso. Muito obrigado. Eu queria só fazer um pequeno comentário, só ainda voltado para o Foucault, antes de fazer o agradecimento pela sua maravilhosa entrevista. Mas uma coisa que me pareceu, assim, ficou bastante presente na minha cabeça agora, quando você falou dessa ligação das palavras e as coisas com a hermenêutica do sujeito, a minha tese de doutorado foi sobre justamente a política na arqueologia, né? Como que no pensamento da arqueologia, nas palavras e as coisas, o Foucault está fazendo uma política, né? É uma batalha política de pensamento, e você deixou bastante claro como que também ali tem uma questão ética. As palavras e as coisas é uma questão ética quando se debruça sobre isso que nós somos e reconhece que nós devemos ser diferente, que devemos ultrapassar, devemos passar podemos e que podemos, e ao mesmo tempo faz um convite, né? É um convite, né? Um podemos e um convite a ultrapassar, justamente por mostrar como que a modernidade voltada para este homem, somente quanto sujeito de conhecimentos, está num pensamento pré-crítico, né? Voltando-se justamente para essa liberdade de não ser governado por este pensamento, né? Não ser governado por estes princípios, né? Então, a crítica como buscar novos princípios, nova forma de ser governado, novas formas de se entender, né? De entender a si mesmo. Então, essa parte com a proposta da hermenêutica do sujeito, mostrando justamente como que nós podemos ser diferentes, se ocupando de nós mesmos, se ocupando no nosso tempo presente, sem esquecer de toda essa relação com os saberes e normatividades do nosso tempo, né? Sempre nos responsabilizando sobre o nosso tempo. Eu achei genial realmente essa sua indicação, gostaria de agradecer muito por isso, né? E não sei se a senhora quer comentar se você quer comentar essa passagem ou esse meu comentário, né? Ou se a gente pode passar para os agradecimentos, que realmente eu fiquei muito feliz com essa entrevista. Eu estava precisando muito dessa potencialidade de vida que você trouxe com tantos saberes e com tanto engajamento pessoal com a filosofia do Foucault. Sim, eu queria falar uma coisa, que é agradecer a vocês. Eu ia falar estudantes, vocês não são mais só estudantes, mas para mim são sempre, né? Eu falei não chamar de senhora, porque não precisa nem falar da minha idade, mas eu aprendo muito com vocês, sabe? E eu quero agradecer por isso. Então, a entrevista e ouvir vocês, ter lido o roteiro que vocês mandaram, longo, né? Eu falei, isso é um texto já, meu Deus, né? Mas eu aprendo com vocês e agradeço, Tiago e Cassiano. Muito obrigada, professora. Sem palavras, eu estou extremamente feliz, aprendi muito aqui, e como eu aprendo muito ouvindo as suas comunicações e lendo os seus textos, e realmente faz parte da nossa relação com Foucault, desde a tradução até as interpretações.
Eu estou sem palavras, e como o Tiago também estava precisando dessa potência, dessa potência de vida e desse engajamento ético-político para com Foucault, para com a educação, para com a escrita, para com a filosofia. Muito obrigada. Mais do que nunca a gente está precisando disso, né, Está professora? precisando, nós todos. Muito obrigado, e se tudo der certo, a gente se encontra em um Brasil melhor daqui a pouco tempo. Tomara. Não vai ser fácil, mas vamos lá, com esperança. Obrigada, meninos.